Olá, vamos iniciar aí mais uma aula hoje falando de logaritmo. E antes de qualquer coisa, para que é que eu uso o logaritmo, né? Quais são as aplicações? Vamos falar de duas aqui. Quando o paciente ingere um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e ao passar pelo fígado e pelos rins, ela é metabolizada e eliminada a uma taxa que é proporcional à quantidade presente no corpo. Suponha uma dose de medicamento cujo princípio ativo é de 500 mg. A quantidade Q deste princípio ativo que continua presente no organismo por T horas após a ingestão é dada pela expressão Q de T 500 vezes 0,66 elevado a T. Usando ln de 3 igual a 1,1, ln de 5 igual a 1,6 e ln de 2 igual a 0,7, é possível obter o tempo necessário para que a quantidade desta droga presente no corpo do paciente seja menor que 100 mg. Uma outra aplicação, e que essa sim é bem mais comum para todos nós, é a medição dos terremotos, a intensidade do terremoto. A escala Richter é uma escala logarítmica de medição de energia liberada pelos terremotos. Desta forma, de ondas que se propagam pela crosta terrestre. Nela é usado o logaritmo decimal. Os valores desta escala são chamados de magnitudes. Durante um terremoto, o sismógrafo registra esta magnitude durante um certo tempo. Então, durante aqui o terremoto, nós temos um aparelho que é chamado de sismógrafo, que mede então qual é a intensidade desse terremoto. Aqui embaixo nós temos uma máquina de cálculo de logaritmo, a máquina do Lepper, e também uma referência ao uso de logaritmo na física atômica. Muito bem, vamos lá para a definição. Vamos ver o que é logaritmo, como é que se define essa operação matemática. Então eu tenho aqui log de b na base a igual a x. Primeira coisa, quem é esse b? Como ele é chamado? Ele é chamado de logaritmano. O b é a base, desculpem, o b é o logaritmano e a é a base, enquanto o x é o logaritmo. Ok, como é que a gente efetua o cálculo do logaritmo? Como é que é a definição do logaritmo? Primeira coisa, eu tenho que estabelecer a condição para que exista essa operação. Para que exista essa operação, eu preciso que o b seja maior que zero, portanto, que o logaritmando seja maior que zero e diferente de 1. Enquanto a base, o a, precisa ser maior que zero. Estabelecida a condição de existência, vamos ver como é que a gente calcula o logaritmo. Ou ainda, como é que é a definição do logaritmo. Eu gosto sempre de falar dessa curvinha, lembrar da definição através da curva. Então aqui eu tenho a elevado a x dando um certo b. Portanto, escrever isso de forma matemática, eu tenho lá a elevado a x igual a um certo b. Então aqui eu tenho uma equação exponencial. Vamos ver aí um exemplo com números, fica melhor para a gente assimilar isso. Então aqui eu tenho log de 8 na base 2 igual a um certo x. Para resolver, primeira coisa, vamos fazer a curvinha. Então aqui eu enxergo 2 elevado a x igual a 8. Vamos lá, escrevendo isso. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 8. Portanto, aqui eu tenho uma equação exponencial. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Eu vou decompor o 8. Olhando para o 8, eu já sei que ele é de base 2. Então, decompondo o 8, vai ficar 2 elevado à terceira. E eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado à terceira. Bases iguais. Eu tiro a base e comparo os expoentes. Então, para que isso seja
verdadeiro, o x aqui precisa ser igual a 3. Então, resolvi o logaritmo de 8 na base 2, que dá x igual a 3. Mais um exemplo. Log de 9 na base 1/3, dando um certo x. De novo, vamos fazer a curvinha. Fazendo a curvinha, eu tenho, então, 1/3 elevado a x igual a 9. Daqui eu tenho a propriedade de potência que diz para mim que expoente negativo, eu preciso inverter a base para tornar o expoente positivo. Como aqui é 9, o número inteiro, e aqui é um número decimal, o mais fácil é eu transformar esse número aqui para um número inteiro. Então, vamos fazer isso. Como? Usando a propriedade de potência, que diz para mim que quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base. Aqui eu fiz o processo contrário, né? Eu tenho lá 1/3, vou trocar o sinal do x aqui por menos x, e assim 1/3 eu tenho que girá-lo, vai ficar 3 sobre 1, e 3 dividido por 1 é 3. E aí nós ficamos com a expressão 3 elevado a menos x. O 9 é 3 ao quadrado. Aqui, de novo, fiquei com uma equação exponencial, em que eu tenho as bases iguais, portanto, comparo os expoentes. Isso vai dizer para mim que menos x é igual a 2, e que, portanto, x é igual a menos 2. Ótimo! Né? Vimos aí 2 exemplos de como calcular logaritmo. E agora vamos trabalhar aí, vamos ver, né, quais são as bases mais usadas. Lembrando que aqui pode ter uma infinidade de bases, mas nos livros e nas calculadoras é mais comum nós encontrarmos 2 bases, as bases que são mais usadas. Então, as bases logarítmicas mais usadas e que se pode encontrar suas tabelas em livros e calculadoras são as bases 10, e a gente escreve simplesmente assim log, já entendendo que a base é 10, e a de base neperiana, que a gente escreve ln, né, para indicar que a base aqui do logaritmo é o número de Neper, o e. Os logaritmos de base 10 são comumente utilizados nos cálculos financeiros, na intensidade de terremotos. Já o logaritmo neperiano é usado em cálculos de engenharia. Muito bem, então aqui nós temos o exemplo log de A na base 10, e que nós vamos escrever simplesmente assim, log de A. E no caso da base neperiana, ln de A. Perfeito? Muito bem, muito bem. Então, agora fica com vocês aí resolverem os exercícios, tá? Vamos treinar, fazer essa operação de logaritmo, porque logo em seguida vem o principal aí, que é usar essa operação em situações problemas, tá bem? Vamos lá então, bom trabalho para vocês aí.